Olá, gente, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda videoaula. Hoje nós vamos discutir e estudar a chamada escala absoluta de temperatura, que é a escala de Kelvin, tá certo? Cujos valores são os valores adotados pela comunidade científica para expressar temperatura. Bom, diferente das escalas de Celsius e Fahrenheit, que são chamadas de escalas relativas, a escala de Kelvin ela foi obtida através de uma extrapolação. O que Kelvin estava fazendo? Kelvin estava estudando o comportamento da pressão de um gás em uma determinada temperatura. Futuramente, quando nós estivermos estudando o processo do estudo dos gases, nós vamos ver que a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura de um gás. Isso porque a pressão ela representa o resultado das colisões das partículas do gás com as paredes do recipiente. E a temperatura representa a agitação daquelas partículas. Ou seja, se você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação e, consequentemente, o número de colisões, o que faz com que a pressão ela aumente. Por outro lado, se você diminui a temperatura, então, nesse caso, você ocasiona uma diminuição de pressão. Então, é possível mostrar que a variação de pressão de um gás, ela também vai ser proporcional a uma variação de temperatura. De tal forma que, ao diminuir ou ao resfriar um gás, sua pressão também diminui. E era esse processo que Kelvin estava analisando. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou várias amostras de gases diferentes, submeteu esses gases a volume constante a uma diminuição de temperatura e analisou o comportamento da pressão daqueles gases. Então, o que aconteceu, gente? Os gases, eles, ao sofrerem uma mesma variação de temperatura, sofriam diferentes variações de pressões. Entretanto, existia um valor mínimo de temperatura para o qual a pressão dos diferentes gases era igual a zero. Por exemplo, aqui no gás 1, você vai resfriando o material, a pressão vai gradativamente diminuindo, até que quando ele atinge o menos 273,15 graus Celsius, sua pressão ela vai ser praticamente nula. Para o gás 2, vai acontecer um processo semelhante. O gás 2 ele sofre uma diminuição de temperatura. Ao diminuir sua temperatura, sua pressão vai gradativamente diminuindo, até que ele chega a uma temperatura característica, cujo valor de pressão vai ser zero. O gás 3 sofre o mesmo processo. Então, ao plotar esse gráfico, Kelvin verificou que, independente do gás, a natureza do gás, toda vez que você fazia esse gás experimentar essa diminuição de temperatura, ao atingir o valor de menos 273,15 graus Celsius, a pressão do gás era praticamente nula. Então, pessoal, a essa temperatura, para o qual a pressão é nula, Lord Kelvin disse o seguinte: bom, a pressão é o resultado das colisões da partícula do sistema com as paredes do recipiente, onde ele vai estar contido. Então, se a pressão é nula, significa que as partículas dos gases não estão colidindo contra as paredes do recipiente. Para que isso aconteça, eu preciso que aquelas partículas elas estejam em repouso. Elas não vão estar em movimento. E esse valor mínimo de temperatura, que caracteriza o estado de
anulação da pressão, Lord Kelvin estabeleceu que seria o chamado zero absoluto. Então, zero absoluto é o limite inferior de temperatura para o qual a agitação molecular, a agitação das partículas, seria praticamente zero. Tá certo, gente? Essa temperatura, ela é uma temperatura que foi obtida através de extrapolação, certo? Ele extrapolou os resultados. Entretanto, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje disponível, nunca conseguimos chegar ao valor, né, que foi proposto por Kelvin. Nunca conseguimos atingir o zero absoluto. Atingimos valores bem próximos. Por exemplo, para estudar a criogenia, né, dentro da criogenia. Mas não conseguimos atingir o zero especificamente, né, o zero absoluto. Então, como foi que Kelvin construiu sua escala? Kelvin pegou a temperatura mínima, que era o zero absoluto, e a essa temperatura mínima, ele estabeleceu que seu valor, que é o zero Kelvin, corresponderia a 200 a menos 273 graus Celsius. Kelvin ainda subdividiu sua escala em 100 partes iguais, portanto, criou-se uma escala centígrada. De tal forma que, quando nós queremos converter a temperatura de Kelvin para Celsius, ou vice-versa, vamos utilizar a seguinte equação termométrica. Por exemplo, se tivermos num dia uma temperatura de 27 graus Celsius e quisermos determinar o valor dessa temperatura em Kelvin, que é a escala absoluta, vamos utilizar essa equação termométrica. Observem que a temperatura em Kelvin é expressa pela letra T. Então, temperatura em Kelvin vai ser θ, que é a temperatura em graus Celsius, 27, mais 273. Então, a conversão de Kelvin ou de Celsius para Kelvin se restringe a uma soma algébrica simples. 27 mais 273 igual a 300 Kelvin. Isso porque a escala de Kelvin, assim como a escala de Celsius, são ambas centígradas, divididas em 100 partes iguais. Podemos afirmar também que qualquer variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Ok, gente? Então, essas são as características da escala absoluta. E essa escala é a que é atualmente utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades, pelo SI. É a escala adotada pela comunidade científica para expressar temperaturas. Bom, vamos ver alguns exemplos de como podemos trabalhar com esse processo de conversão entre escalas termométricas. Exemplo de número 1. O slide, nome dado ao skate futurista, usa levitação magnética para se manter longe do chão e ainda ser capaz de carregar o peso de uma pessoa. É o mesmo princípio utilizado, por exemplo, pelos trens ultra-rápidos japoneses. Para operar o slide, o slide deve ter sua estrutura metálica interna resfriada a temperaturas baixíssimas, alcançadas com nitrogênio líquido. Daí a fumaça que se vê nas imagens. Na verdade, é o nitrogênio vaporizando novamente devido à temperatura ambiente, em que para permanecer no estado líquido deve ser mantido aproximadamente a menos 200 graus Celsius. Então, quando o nitrogênio acaba, o skate para de voar. Com relação ao texto, a temperatura de nitrogênio líquido, menos 200 graus Celsius, categoria bem interessante de esporte, né? Skate futurista, o skate ele fica levitando
através de um processo de repulsão magnética, bem parecido com os trens-balas. Então, nós temos uma temperatura em graus Celsius igual a menos 200 graus Celsius. E aí, ele quer que a gente determine o seguinte: quando convertida para as escalas Fahrenheit e Kelvin, seriam respectivamente iguais a quanto? Então, quero o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit, representado por θF, e quero o valor dessa temperatura em Kelvin. E aí, como é que a gente faz? Questão bem simples, basta a gente substituir na fórmula. Primeiro, para converter temperaturas de Celsius para Fahrenheit, vamos fazer o seguinte: 1,8 vezes a temperatura em Celsius igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Substituindo os valores que temos, vamos ficar com 1,8, que multiplica menos 200, isso é θF menos 32. Aqui eu vou ter como resultado um número negativo. 1,8 vezes 200 vai ser igual a 360. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 360. Isso aqui vai ser θF menos 32. Esse 32 que está negativo passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter menos 360 mais 32 igual a θF. Fazendo essa soma, subtraio, repito o sinal de quem tem maior módulo. 360 maior, negativo, então vai ficar negativo. 360 menos 32 vai ser 328 graus Fahrenheit. Perceba que tanto a temperatura em Celsius como Fahrenheit são valores negativos. Agora vamos pegar o valor menos 200 e converter para a escala Celsius. Esse processo de conversão é mais simples. Temperatura em Kelvin seria temperatura em Celsius mais 273. Então, substituindo os valores, temperatura em Celsius é menos 200 mais 273. Portanto, a temperatura em Kelvin vai ser menos 200 mais 273 é a mesma coisa que 273 menos 200, né? Isso é 73 Kelvin. Então, a alternativa correta seria letra A. Ok, gente? Perceba que Kelvin e Celsius está negativa a temperatura. Entretanto, a temperatura em Kelvin vai estar positiva, porque o valor mínimo da temperatura expressa na escala Kelvin é o zero. Então, não existem valores negativos na escala Kelvin. Vamos ver mais um exemplo. Físico chamado Galileu Albert Newton encontrava-se em um laboratório realizando um experimento no qual deveria aquecer certa porção de água pura. Primeiramente, ele mediu a temperatura inicial da água e encontrou um valor de 20 graus Celsius. Temperatura 20 graus Celsius. Beleza. Porém, como era muito desajeitado, ao colocar o termômetro sobre a mesa, acabou quebrando. Procurando outro termômetro, encontrou um graduado na escala Kelvin. No final do aquecimento, observou que a temperatura da água, essa era a temperatura inicial, essa vai ser a temperatura final, que vai ser de 348 Kelvin. Na equação utilizada por esse físico, a variação de temperatura deveria estar na escala Fahrenheit. O valor em graus Fahrenheit que ele encontrou para a variação de temperatura foi de quanto? Bom, vamos entender aqui o sistema
Vamos entender aqui o problema. Nós temos que o físico, né, hipotético, leva o nome aqui de 3 grandes físicos da ciência, né? Galileu Galilei, Albert Einstein e Newton, né? Ele aqueceu a água que estava a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Aí a água foi aquecida até uma outra temperatura de 348 Kelvin. Professor, por que uma temperatura está em Celsius e outra em Kelvin? Porque, de acordo com a questão, o cientista desajeitado quebrou o termômetro, né? E aí a gente precisa saber quanto foi essa variação de temperatura. Então, vamos determinar. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Nesse caso, observem que o que eu tenho aqui é a temperatura em Kelvin. Então, vou substituir 348 igual a temperatura em Celsius mais 273. Ok? Então, eu vou jogar esse 273 que está somando para o outro lado e ele vem subtraindo. 348 menos 273. Isso aqui vai ser igual a θc. Portanto, a temperatura final da amostra, depois do aquecimento, vai ser igual a 75, não é isso? 75 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura de 348 Kelvin corresponde, né, a 75 graus Celsius. Portanto, pessoal, a variação de temperatura do sistema na escala Celsius vai ser quanto? Eu vou pegar a temperatura final, que é 75, menos a inicial, que é 20. Aí eu vou determinar quanto que o material aqueceu. Variação de temperatura vai ser igual a 55 graus Celsius. Para complicar mais ainda a nossa vida, o cientista deve fornecer a variação em Fahrenheit. Ok? Observem que não tem aqui os valores na questão, né? 55, nem 75 tem aqui, ó. Mas eu quero a variação, eu quero esse aquecimento em escala, em Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Variação da temperatura em Celsius sobre 5 igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. E aí eu vou substituir os valores que eu tenho. 55 sobre 5 igual a delta TF sobre 9. Então, 55 dividido para 5 é 11. Isso é a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Esse 9 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 11 vezes 9 igual a variação da temperatura em Fahrenheit. Logo, a minha temperatura, a minha variação de temperatura vai ser 99 graus Fahrenheit. Ok? Então, aqui, a alternativa correta seria letra D. Esse processo experimental, ele tem uma série de erros sistemáticos. Então, essa situação é uma situação bem específica, que pode ser trabalhada de forma teórica, mas que experimentalmente estaria muito... não seria muito ortodoxa, né? Não seria muito sistemáticazinha, não. Por fim, mais um exemplo para a gente finalizar. Questãozinha da UEL, questãozinha de nível bem bolado. O gráfico indicado a seguir representa uma relação entre a temperatura medida em uma escala X e a mesma temperatura medida na escala Celsius. Para uma variação de 1 grau Celsius, que intervalos vamos observar na escala X? Ou seja, ele quer saber o seguinte, para a variação na escala
Essas duas escalas, pessoal, tem uma escala expressa em Celsius e uma escala expressa em grau X. Eu preciso, inicialmente, saber qual que é a relação entre essas duas escalas. Para isso, precisamos dos pontos fixos, cujos valores sejam conhecidos na escala C e na escala X. Vamos colocar aqui, ó, pontos fixos. Para a escala C, nós vamos ter dois pontos fixos, que são, observe, no gráfico eu tenho, por exemplo, esse primeiro ponto e esse segundo ponto. No primeiro ponto, a temperatura em Celsius corresponde a 10 graus Celsius. Já a temperatura no segundo ponto corresponde a 30 graus Celsius. Eu preciso saber qual é o valor dessas temperaturas na minha escala arbitrária, que é a escala X. Observem que, para o primeiro ponto, quando a temperatura é 10 graus Celsius, na temperatura X eu vou ter menos 5 graus X. Já quando a temperatura é de 30 graus Celsius, no segundo ponto, a minha nova temperatura vai ser de 25 graus X. Então, se eu quero uma variação de temperatura, delta θ X, e uma variação de temperatura, delta θ C, né? E a relação entre a variação delta θ X, eu vou fazer o seguinte: variação da temperatura na escala C sobre a diferença entre o ponto fixo maior e o menor, 30 menos 10, vai ser igual à variação da temperatura em grau X sobre a diferença entre o ponto fixo maior, que é 25, menos o ponto fixo menor, que é menos 5. Então, eu quero uma variação de 1 grau X. Então, vai ficar aqui, ó, 1 sobre 30 menos 10, 20. Isso vai ser variação de temperatura na escala X sobre menos com menos, mais. Isso então vai ficar 25 mais 5, que é 30. Esse 30 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 30 sobre 20 igual a delta θ X. E, portanto, podemos dividir aqui, ó, 30 para 20, que é a mesma coisa de dividir 3 para 2, isso vai ser igual a 1,5 graus X. Ou seja, quando a escala variar em 1 grau Celsius, a escala X varia 1,5 graus X. Ok? Bom, gente, espero que tenham entendido. Na próxima aula daremos continuidade ao nosso conteúdo. Um abraço a todos, fiquem todos bem. Até a próxima, gente.